Aí a mãe saiu com eu e minha irmã pro meio da rua, cada um numa mão, andando na Rua da Garça, ali no Floresta, subiu lá pra cima, daí virou, daí eu acho que ela tava indo lá pra casa da avó, daí ela ficou meio com vergonha e tal, eu vou lá na minha mãe, meu pai vai ficar, né, nervoso. Aí ela deu a volta ali pela Avenida das Pombas ali, que agora ali tem o Instituto Federal, né? Aí ela virava ali, foi ali, virou e fomos na casa da prima dela lá, tá? Então essas lembranças, coisas ruins que aconteceram, sabe, na nossa vida. Vi muito isso na minha infância, muita briga. E depois que a mãe separou do pai, a gente teve falta de coisas, mas a gente já não tinha esse ambiente tão hostil, né? A mãe, graças a Deus, ela nunca foi uma mulher violenta, de bater na gente e tudo, né? Às vezes ela dá umas varadas lá e tudo, mas né, não foi nada assim prejudicial, né? Mais acertou do que errou, né? Então só tenho a agradecer. Então, queridos, cresci nesse ambiente, sem pai, sem direção, sem limite, sem segurança, vivia na rua. Aí comecei ali a ficar adolescente, aí vendo pornografia, vendo filme na casa de amigo, vendo revistas, né, enfim. E fui me alimentando a minha mente já muito novo ali. Começou com meu pai, né? Que me levava para a zona junto com ele e agarrava as mulheres na minha frente. Não fazia sexo com elas, mas beijava, enfim. Né? E depois entrava lá pro quarto, ia lá ter relação lá e eu ficava esperando. Então essas coisas assim que eu vivi. Eu sei o que eu vi, eu vivi. E isso destruiu a minha mente, destruiu as minhas emoções, destruiu a minha direção, entende? Eu não tinha direção, sabe? Destruiu a minha segurança, eu não tinha segurança, extremamente inseguro, medroso, covarde, sabe? Uma pessoa assim que não se sentia capaz de fazer nada. Ainda que eu tinha talento para muitas coisas que eu fazia, que as pessoas viam e falavam que eu tinha, mas eu dentro de mim eu não conseguia enxergar que eu tinha potencial para ser bom em alguma coisa. Entende? Eu sofria com isso dentro de mim, né? Com esses bloqueios dentro da minha alma, na minha mente. E aí a adolescência começou e tal, escola, festinha, bagunça, e aí já não ficava mais em casa no final de semana, já dormia na rua, né? Atravessava a cidade de Cascavel, ia a pé de madrugada, bebendo com os amigos. Então assim, foi minha vida, foi a minha vida até 18 anos de idade, quando Jesus, o Salvador do mundo, entrou na minha vida. Quando ele disse para mim que me amava. Quando eu tive um contato com uma coisa tão poderosa, que até hoje, quando eu lembro assim, parece que eu estou vivendo tudo de novo. Eu tinha ido jogar futebol um pouco antes desse episódio. Eu tinha uma namorada, a gente brigou e aí eu encontrei um amigo, a gente foi beber e bebemos das 8 até as 4 da manhã. Eu e ele, eu acho que ele já bebemos 23 cervejas de garrafa. Bebi até entortar. No outro dia eu tava lá na deprê, daí fui num grupo de jovens e uma pessoa veio orar por mim. Ela botou a mão na minha cabeça e Deus revelou para ela. Ela falou assim: irmão, perdoa o seu pai, porque senão você nunca será feliz. Foi isso que eu ouvi. Eu desmanchei, né? Desmanchei porque só eu conhecia meu coração. E passou alguns dias, eu tinha ido jogar futebol. Depois do futebol passamos num bar ali no Floresta, aqui em Cascavel, né? O bar do Vino. E a gente tava ali sentado, bebendo e tal. Eu já tava meio alegre. Aí passou um colega, um amigo Rogério, Carlos Rogério, e ele estava indo para uma vigília da igreja quadrangular. Aí ele falou assim: ô rapaz, tá afim de ir na vigília? Eu falei: onde você tá indo? Eu falei: tô indo na vigília.
você tá afim de ir? Eu falei, dá pra ir? Eu falei assim, dá, cara, vamos lá. Aí eu falei, então você espera aí que eu vou lá em casa tomar um banho e já volto. Fui em casa, voltei, encontrei ele e a gente foi pra vigília. Naquela vigília, o rapaz que foi ministrar a palavra, ele estava falando de Deus, de família, de trauma, de família e tal. E assim, foi muito interessante que o cara estava pregando e ele começou a fazer o convite para quem queria entregar a vida para Cristo. E eu falei assim, mas eu não vou conseguir. E assim, eu tava com vontade de ir lá na frente, sabe? Mas eu não... alguma coisa me prendendo, assim. E ele falava, venha, não espere o João vir, não espere a Maria vir. Venha você, é com você que Deus está falando, é com você. E até que eu tomei coragem, assim, e fui, sabe? Eu vi algumas pessoas indo, eu falei, agora eu vou. E fui lá pra frente. Eu me ajoelhei lá para orar. E aquele cara começou a orar e ele falou assim, você vai sentir um fogo na sua cabeça agora. Aconteceu algo maravilhoso, poderoso, transformou a minha vida. Eu senti, parecia que tinha uma pessoa em pé do meu lado. E ele tinha um balde na mão. Um balde. E esse balde, sabe quando você é criança, que você pega o balde assim, enche d'água e joga na cabeça, aquela água gelada desce assim, sabe? Ele tinha aquele balde e eu senti assim que ele foi despejando aquilo. Eu falei, é uma coisa muito doida. O homem estava aqui do meu lado, assim. E eu ali ajoelhado, assim, com a mão assim. Eu lembro que eu disse assim, Senhor, eu não tenho o que dizer. E naquele momento, assim, eu vi todos os meus pecados, eu vi o ódio que eu tinha do meu pai, a vontade que eu tinha de matar ele. Eu vi a raiva que eu tinha, eu vi meus pecados, a minha fornicação, eu vi, sabe, a minha imoralidade, a minha impureza e tudo aquilo. Eu vi assim, ficou claro como essa luz aqui, ó. Eu vi como eu estava distante de Deus. E aquele homem jogou aquele negócio assim na minha cabeça e não era água, era como se fosse um óleo, era um negócio viscoso, era um negócio quente. E desceu aqui da minha cabeça, e foi descendo, eu senti aquilo desceu aqui pelo meu corpo, desceu até meu pé. Eu estava ajoelhado, meu corpo inteiro pegou fogo, meu corpo pegou fogo. E eu comecei a chorar ali, e pedir perdão para Deus por ter tanto ódio do meu pai, pedir perdão, pedir para Deus me ajudar a sair daquela vida, pedir para Ele que eu queria ser feliz, que eu queria pregar a palavra dele. Eu falei, se o Senhor me ajudar a sair desse mundo, eu vou pregar a sua palavra. Eu nem sabia o que eu estava falando. Eu vou pregar a tua palavra, eu vou falar o que o Senhor está fazendo aqui na minha vida. E foi algo assim poderoso, sabe, que eu vivi naquele dia. E eu saí dali, eu tinha certeza do que eu tinha encontrado. Eu tinha certeza, eu não tinha dúvida alguma de que Deus é real. Sabe, eu não tinha dúvida alguma. Eu saí dali com uma certeza de que eu tinha encontrado algo mais poderoso do que o sexo. Algo mais poderoso do que minha dor. Do que o meu ódio. Eu tinha encontrado algo mais poderoso do que todo o sofrimento que eu tinha vivido. Eu tinha encontrado algo que mudou a minha mente, assim, mudou a minha mente. Eu sabia que eu tinha que seguir esse caminho. Eu não tinha dúvida. E ali começou tudo. Começou tudo ali. Depois desse episódio, eu me entreguei para Cristo, tive uma vida com Cristo. Mas dentro da minha alma existiam muitas dores, muitos traumas, que os lugares que eu congreguei e tal, a maioria das igrejas elas não falam sobre isso, sabe? Eu sei que eles não é por maldade, não é falta de conhecimento, mas eles não falam sobre essas coisas.
com profundidade, sabe? Porque quando você tem um câncer lá no intestino, você tem que abrir tudo, entende? Você tem um câncer lá no coração, você tem que abrir tudo, tem que abrir o peito, tem que rasgar para Deus poder fazer o que Ele precisa. Então, queridos, o tempo passou, eu tive meus desvios de rota, mas em 2011 ali, 2012, metade, outubro de 2012, eu fiz a oficina da alma em julho de 2011, mas eu tomei a decisão aqui na minha mente, aqui ó, de nunca mais voltar atrás, de nunca mais voltar a fornicar, de nunca mais voltar a adulterar, de nunca mais voltar a ver pornografia, de nunca mais voltar a andar naquele caminho de trevas que eu andei. Eu decidi aqui, ó. E foi uma decisão muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Foi muito difícil abandonar, entender que eu tinha que abrir mão das coisas desse mundo para Deus e me entregar realmente de corpo, alma e espírito para Ele. E eu tenho colhido frutos maravilhosos na minha vida. Eu tenho visto a glória de Deus, a mão de Deus sobre mim, sobre a vida da minha esposa, da minha filha. Deus me deu uma filha linda. Eu jamais imaginei que Deus me daria uma filha tão linda. Eu jamais imaginei que eu poderia ser um pai, um bom pai. Mas Deus fez isso porque eu entendi que eu tinha que fazer a minha parte, que eu tinha que lutar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, por esforço. A Bíblia diz assim que é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que andam por ele. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse caminho, o caminho do Senhor, ele é estreito. E são poucos que andam por ele. A porta é estreita, o caminho é estreito, é justo. Não é alargado, não é de qualquer maneira. Não é cheio de impureza, cheio de lascívia, cheio de malícia. Não é assim. Cheio de pornografia. Não é assim. Não é assim que nós vamos conhecer a verdade. Não é assim. Então, queridos, hoje eu tô aqui falando para você. Eu não tô falando essas coisas aqui por vaidade, por orgulho, não. Eu tô querendo dizer para você que vai assistir esse vídeo, há um caminho de paz para você. Tem uma palavra que o pastor Cote, ele diz na sua ministração, e tem um livro dele também, que ele diz o seguinte: Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. A história de Oséias mostra isso. Ele casa com uma prostituta, ela o abandona e volta a se prostituir, mas ele continua com o coração aberto, esperando ela voltar, disposto a perdoá-la. Entende? Então, quando nós entendemos que nós podemos cooperar com Deus para essa mudança, quando nós entendemos que nós temos que aceitar o plano de Deus na nossa vida, e o plano de Deus é que a gente ande alinhado com a palavra. Você pode procurar o que for, querido. Se nós não alinharmos o nosso coração a esse livro aqui, ó, nada vai acontecer. Você pode
mexer ali na sua alma. Mas se você não deixar esse livro aqui tratar o seu pecado, entende? E a gente abrir mão do nosso pecado e morrer com Cristo na cruz, ser crucificado, abrir mão de tudo. Abra mão de tudo, querido. Abra mão de tudo. Pare de viver uma vida dúbia, uma vida frouxa. Uma hora quer Deus, sente uma emoção, na outra hora não quer mais, vai pecar. Para com isso, querido. Há um caminho de paz. Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Ele tem um plano para você. Creia nisso. Procure a escola de Almirante Tamandaré, base da Jocum, Almirante Tamandaré. Vai lá, faça as escolas lá. Procure ajuda. E deixe Deus transformar a tua vida e faça a sua parte. Deus não te chamou para você viver derrotado, caído, humilhado. Você tem que estar humilhado sim nos pés dele, não humilhado por causa de pecado. Entende, querido? Se a gente for sofrer algum tipo de humilhação, porque o Senhor está sendo Deus na nossa vida, e esse mundo vai sim nos rejeitar, vai nos humilhar, vai nos atacar, vai nos ofender, vai falar mal contra nós, não tem problema. Mas o que não podemos é sermos achincalhados, humilhados, destruídos, porque nós estamos pecando, porque nós estamos andando errado. Há um caminho de paz para você, querido. Há um caminho de paz. Existe uma hora na nossa vida que a gente vai ter que procurar alguém, a gente vai ter que falar tudo. Aqueles pecados escondidos, secretos, que ninguém sabe, que só você sabe. Vai chegar uma hora, querido, que você vai ter que abrir a sua boca, você vai ter que confessar. Porque isso é uma lei espiritual, foi Jesus que falou. Não há nada que você fez de oculto que não venha a ser revelado. E se você não confessar, o juízo de Deus vem sobre os teus filhos. A correção de Deus vem sobre os teus filhos. Quando você menos perceber, teus filhos estão sofrendo a consequência do pecado que você cometeu. E Deus não quer isso. Ele quer que você aprenda sem precisar sofrer esse castigo. Eu li aqui Oséias. Você viu que eu li aqui. Como você rejeitou o conhecimento, também eu vou te rejeitar. E os teus filhos vão sofrer. Como você se esqueceu de mim, eu também vou esquecer dos seus filhos. É Deus que está falando, querido. Não é ameaça minha, não sou eu, é Deus que está falando. Se um pai e uma mãe não andam certo, os filhos vão sofrer a consequência. Se um pai não trabalha, não traz o alimento para casa, o filho passa fome. Espiritualmente é tudo a mesma coisa. Se você não nutre a tua vida espiritual para você ter autoridade para nutrir os seus filhos, você vai destruir teus filhos com as tuas atitudes, com as tuas derrotas. Entende, querido? Então reaja. Reaja, confie em Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para a tua vida. E melhor do que as coisas dessa vida. O que tem que estar vivo e aceso, querido, dentro do seu coração. É que a nossa vida aqui é passageira. E um dia nós iremos morar com o Senhor. A eternidade nos espera, queridos. A eternidade nos espera. Nos espera. Ok? Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu queria falar um pouco da minha vida hoje para vocês. E espero que vocês compartilhem o vídeo. Que possa chegar a muita gente esse vídeo. Muitas pessoas serem abençoadas. E eu vou continuar aqui falando sobre família. Eu tenho um programa numa web TV chamada Floresta News Web TV. Floresta News.
Entra lá, você vai achar lá pregações minhas lá. Eu tenho um programa lá chamado Família na Verdade. E eu vou gastar o resto da minha vida falando de família, falando de perdão, falando de restauração. Entende, querido? Então, essa é a minha missão. É por isso que eu tô aqui, para falar do amor daquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória! Aleluia! Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, tudo que Ele tem feito. Sabe, eu tenho uma vida simples, uma vida muito simples. Mas eu sei que todo dia eu tô com Ele tá comigo. E o que eu vivo hoje, jamais eu imaginei que eu poderia viver. Jamais. O presente que Deus me deu, minha família. Jamais eu imaginei que eu teria isso. Tá bom, querido? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Esteja aberto para perdoar, para recomeçar e não voltar mais atrás. Tá bom, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Eterno te abençoe. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe vocês.